E aí, gente, era Essência aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um algoritmo que é usado especificamente no Gears of War no Halo. E que recentemente eu vi um vídeo que é exatamente esse daqui, dos mais esports. Eu não lembro o nome desse cara, mas ele falou sobre esse tema. Eu não conhecia o TrueSkill antes. E basicamente vai ser um sistema de balanceamento de jogadores usado provavelmente no League of Legends no futuro, né? Talvez. Tem vários vídeos falando sobre isso também, tanto na gringa quanto no BR. Então, eu creio que até ele trouxe um programador para falar sobre o tema, né? Só que eu queria falar com mais detalhes sobre a mesma questão, né? E o paper é esse daqui. A gente vai fazer uma análise aqui. Eu já fiz análise de outros papers também no canal. E basicamente isso, né? Então, o que é o TrueSkill, né? O que é esse paper aqui? É basicamente uma forma de guiar os jogadores com base nos seus jogos passados, né? Por isso que é chamado de Bayesian. Pra quem não sabe, estatística bayesiana, né? Ela é um pouco diferente de uma também que é relacionada que é mais estatística markoviana. Que a estatística markoviana, elas usam os dados atuais do sistema para prever o futuro, para fazer a probabilidade, né? A bayesiana usa o passado, né? Então basicamente tem a ver com usar os dados passados do jogador como base para fazer o matchmaking nele atualmente, né? Então, se eu pegar aqui são os meus dados no Mobalytics, né? Da minha conta no LoL. Você vai ver aqui de LeBlanc, esse personagem específico. Esses são meus dados, né, em relação à luta, em relação à versatilidade, survivabilidade, agressão. Com a Syndra já pra ver que é diferente. Então, com base no meu campeão, o próprio sistema ele coleta os dados com relação à minha gameplay, né? Meu KDA, o número de vitórias, questões relacionadas à qualidade da partida, quanto eu ajudo outras lanes, minha visão, ganks, enfim. E todas essas coisas, né? Com isso dá pra ver o quanto bem a pessoa joga com cada personagem, né? Que é o rank de progressão e outros dados aqui, né? No LoL também tem o MMR, né? Que é uma forma de categorizar o quanto você joga bem numa partida. Pega os seus dados e usa isso como pra calcular quem que você cai, né? Então às vezes você cai com alguém com idioma mais baixo, mas porque o seu MMR tá baixo. E vice-versa. O TrueSkill ele é um pouco diferente. Tem o TrueSkill 1 e o 2. O 1 ele é mais relacionado à forma que os jogadores ganham e perdem partidas. Não é tão relacionado à estatística relacionada ao seu gameplay. O 2 implementa mais coisa. Então eu vou dizer aqui que inicialmente era do Gears of War do Halo, que é diferente de League of Legends, né? Eles citam League of Legends nesse paper e Dota. A gente vai falar sobre isso. Eles citam esse jogo já em 2018. Mas é uma questão que é importante e que talvez no vídeo que eu mostrei não foi tão explicado. É que muitos dos pontos relacionados a TrueSkill 2 são relacionados ao Gears of War e o Halo. São jogos de FPS, né? Então às vezes dentro da partida vai entrar várias pessoas aleatórias no meio da partida. Isso é normal. Counter-Strike, Point Blank da vida. As pessoas entram no meio da partida. Porém no LoL não é assim, né? As 5 pessoas que você vai jogar no seu time vai ser aquilo. Se o cara sair, não tem uma pessoa que vai entrar. Então, por exemplo, essa parte do algoritmo não pode ser usada no League of Legends ou no Dota 2, né? Então tem várias diferenças aqui que são facilmente mudadas na questão do League of Legends, né? Em jogos do tipo MOBA que são diferentes. Então é baseado no resultado de partidas prévias, né? Então, quais são as características originais, né?
mudanças de skills, de rating de skills, né? Ranqueamento de skills. Deve ser possível para cada jogador mudar o seu rate de skill, né? O seu rank de skill. Então, por exemplo, anos atrás, eu era bronze, né? E eu era ruim, né? E aí eu comecei a jogar de ADC. Eu comecei a melhorar. Aí fui subindo, subindo, subindo. Eu cheguei a platina na época, uns anos atrás. E basicamente houve uma mudança da minha gameplay e obviamente do MMR. O sistema aqui também tem que fazer isso, ele tem que ver se o jogador ele tá melhorando e ajustar o true skill dele com relação a isso, né? Com base em alguns dados. Né? Tem a questão da compatibilidade com a formação de partidas, a mudança do sistema de rank de skill. Deve se criar incentivos alinhados com o espírito do jogo. Então, obviamente, não pode ter fórmulas de você burlar o sistema de skill pra você ter um MMR alto, como você não tem. Um exemplo, alguém poderia ficar farmando mais. O jogo tá pau a pau e a pessoa tá farmando porque ela sabe que ela tem um farm muito maior do que o seu oponente, vai fazer que talvez o novo MMR dela, o true skill dela cresça. Ou de repente pode criar bias, né? Várias pessoas vão tentar, entre aspas, hackear o sistema, tentando fazer coisas que obviamente vão aumentar o MMR dela. Bem que não é útil muito aumentar o MMR, porque alguém vai querer aumentar o MMR sendo que você pode hackear pessoas melhores que você, né? Mas também, se você aumentar o MMR, também você ganha mais PDR. Isso é bom. Então, obviamente, tem um incentivo, assim, pra aumentar o seu true skill. Vai dizer que outro exemplo considera um sistema de aumento de rate de skill de acordo com o número de tempo de vezes que o jogador se reala, né? Isso cria um incentivo do jogador se machucar a si mesmo pra realar. Então, o cara tá hackeando o sistema, né? Ele tá se machucando pra realar pra ele ter um bônus aí, né, relacionado a isso. Tem a questão de requisitos mínimos de treino. O algoritmo tem que ter um custo computacional pequeno, né? Se a gente fosse divergir com uma complexidade como o Grove desse algoritmo, seria qual que é o melhor algoritmo, né? O algoritmo mais eficiente para rodar o sistema, né? Então, se eu for escrever aqui, esse algoritmo ele roda de forma linear, a gente escreve assim, ou n ao quadrado, que é mais, né, maior. Esse daqui, opa, é 2 aqui, tá? Aqui é mais rápido, aqui é menos rápido. De repente... Sim. Enfim. Assim seria pior. Aqui são velocidades de algoritmos, né? Aqui é mais rápido, mais eficiente, aqui menos. Aqui é muito menos, né? De repente. Ainda mais eficiente, né? Então a questão é que o algoritmo tem que ser eficiente, né? Esse aqui é o mais eficiente, de forma linear, né? Pensa, por exemplo, você quer gerar mapas de Minecraft. Se você achar um algoritmo que roda isso dessa forma, vai ser mais rápido você gerar. Aqui mais lento. Aqui bem mais lento. Aqui mais rápido, enfim. Então, tem essa questão, né? Então ele vai dizer aqui que a solução deles começa com o modelo True Skill. E aí eles mudaram para o True Skill 2 e tal. Baseados em dados históricos, blá blá blá. Baseado com os dados do jogador, né? Esses dados que eu mostrei aqui na minha conta, né? Esses dados já são coletados pela Riot, né? Ela só quer mudar o algoritmo para isso. Ela vai dizer que cada jogador tem a sua skill latente, que representa a contribuição expectável do time, né? Por exemplo, no próprio League of Legends, sabe o League of Legends? E nas estatísticas,
Eu até escrevi num livro uma parte sobre isso. Você vai ver questões relacionadas à utilidade, por exemplo, da partida. Utility. São gráficos relacionados à utilidade para jogadores, para outras lanes, enfim. Depende também da sua posição. Se é jungle, a mid, enfim. Que vai ser isso daqui, né? A performance do time é como a soma de performance dos jogadores, né? Só que no caso do Tursk, o 2 é diferente, porque esse daqui é do 1. O 1 pega de todo o time. O 2 vai pegar do jogador individualmente. Vai pegar os dados individuais do jogador e usar esses dados aqui, como base pro ranking dele. O que é mais justo. De repente você jogou. É aquele negócio de trabalho de escola, né? A pessoa que mais fez ganha mais nota. Como que você avalia quem ganha mais nota? Né? Você anda na performance. Né? Então basicamente é isso. Cada time tem uma performance maior do que o outro time por uma certa margem. O time ganha. Nem sempre. Às vezes o time ganha pau a pau, às vezes tá perdendo e ganha, enfim. Por isso que sistemas de predição de vitória de partida que foram usados no Mundial, por exemplo. No Mundial, se você vê, às vezes, tipo, tava assim a tela do jogo e lá embaixo aparecia, tipo, Amazon, estatísticas, aí aparecia um gráfico. Tempo real, usando dados de forma markoviana, né? Provavelmente. Calcular a porcentagem de vitória baseada nos objetivos que o time completou, quanto matou, enfim. Quantas torres levou, etc. Né? O Mundial de LoL do ano passado. Aqui uma coisa interessante, os jogadores evolvem ao longo do tempo como uma Roundel Walk, né? O Roundel Walk é uma coisa inventada na física, né? Que é uma caminhada randômica, também usada na economia. Então o Random Walk é uma distribuição randômica, né? Entre aspas, né? Então, por exemplo, alguns dizem que o preço de ações ele segue uma forma randômica. Então, existem padrões que podem ser observados. Eu não acredito no random walk na economia. Mas é só um exemplo. Até já fiz um vídeo sobre isso. Então, eles assumem que o jogador escala de uma forma randômica. Obviamente isso não é verdade, mas isso é só uma suposição. O 2 modifica algumas coisas, né? Aqui são as mudanças do 2. Como eu disse, foca no indivíduo, né? Além também da questão da vitória e derrota. Aqui uma coisa importante para o League of Legends. Quando o player quita ou sai do jogo, no meio do jogo, é tratado como surrender. E a skill é atualizada, como se eles tivessem perdido o jogo. No caso do Gears of War. E do Halo, né? Porque no Halo é que são jogos FPS, né? As pessoas saem do jogo e entram toda hora. Como no próprio... Como se diz? No Overwatch 2, por exemplo. Counter-Strike era assim. Então tem pessoas saindo e entrando no jogo toda hora. Às vezes o jogo fica sem ninguém, quando o time tá perdendo. Quando eles saem no meio do jogo, isso vai contar com uma derrota. No caso do League of Legends, isso não é possível. Porque quando um jogador sai do jogo, ele pode voltar. Assim, você pode voltar pra uma partida no jogo FPS, mas normalmente isso não é o caso. É pra outra partida. Normalmente. Às vezes você volta, mas a questão é que no League of Legends é assumido que não tem novos jogadores na partida. Sempre vai ser aqueles mesmos. Então essa parte do algoritmo tem que ser mudada no caso do League of Legends. A mudança da skill do jogador no modo de jogo é assumida esteticamente correlacionada com a skill em outros modos. Aqui, no caso do FPS, Capture the Flag, tem Domination, os modos de bomba. No caso do League of Legends isso não é possível, porque a gente tem o TFT, a gente tem a ranqueada normal, N de normal. São jogos diferentes, então não tem uma correlação entre os dois. O que pode ser correlacionado é a partidas do normal game nas partidas ranqueadas. Mas eu acho que, no caso, o certo é só com as partidas ranqueadas, né? Porque o normal game você... não vale, né? Eu não jogo no normal game. Tipo... joguei uma 2 partidas em anos, foi muito. Então normalmente é mais a partida
ranqueada mesmo. Então essa parte de modos não existe no League of Legends. Não creio que seria bom correlacionar elas. Então, o random walk do jogador, da skill, né, é assumida como com bias relacionadas a crescimento da skill, né? E um bias maior durante as primeiras partidas do jogador. Então, quando o jogador começa a jogar, no caso, aqui não no modo de jogo, mas na ranqueada, vou aqui R de ranked. Na ranqueada, quando ele começa a jogar, a propensão dele aumentar o seu MMR é mais alta. E é assim no jogo já. Só que no true skill, no caso, isso vai diminuindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, vai ficar mais difícil de você aumentar a sua true skill comparado no começo, isso é óbvio. Quando o jogador faz parte de um time, a performance é assumida para ser melhor que o normal, né? Então, o indivíduo maior do que as suas partes, né, no caso. Aqui eles vão descrever com mais detalhes, né? Aqui a gente tem um grafo, um chart, é a sua skill no passado. Lembrando que é uma probabilidade bayesiana. Aqui é um B. A sua skill, a gente tem várias skills aqui, e a sua performance ao longo dos jogos, né? Ao longo de N jogos você tem a sua performance ao longo do tempo T, né? Então, se você mandar integral, seria a sua variável de performance. Esse é de cada jogo, ao longo do tempo. A performance ao longo do tempo. E a performance do time também é variada. E o vencedor, enfim. Mesmo se você perder, de repente, seu MMR não é baixo, de repente você ficou 20/0. O time perdeu. O certo seria o seu MMR não abaixar tanto, porque você jogou bem. Você cai com times bons ainda, por conta disso. Porque o LoL, isso é óbvio no LoL. Quando você joga muito mal, você sai da partida e você começa a cair com time ruim. Pode ver. Aqui eles vão usar uma distribuição de Gauss, chamada de Gauss Distribution, com um mediano chamado M0, que tá aqui, uma variância V. Deixa eu pegar aqui, ó, Gaussian. Vou pegar no Google porque o Google mostra a equação. Equation. Opa. Aqui tem. No caso, aqui a gente tem uma função. Aqui é a distribuição de Gauss como um todo. Aqui é a variância, esse sigma. Esse M, esse mil, né, que em grego é o mediano, que tá aqui também. Aqui aqui a fórmula é padrão, tá? E basicamente os x são os dados, né? E você quer fazer essa distribuição que vai, por exemplo, pode ter formato de uma distribuição normal, né? Tem várias formas de várias formas relacionadas à estatística uma distribuição de Gauss, né? Então aqui é o mediano, a variação, o valor aqui π, e o I também tem esse valor aqui específico, né? Uma constante. Então, basicamente essa é a distribuição usada para mostrar a probabilidade aí nesse sistema, né? Com relação às skills do jogador, né? Essa distribuição, esse gráfico é baseado na skill do jogador. L vai ser o tempo da partida. No caso do LoL é uns 45 minutos, pode ser 30, enfim. Não sei se isso é tão importante no LoL, porque isso daqui é no jogo FPS, né? Às vezes você entra no jogo FPS, você entra no meio da partida. Aí você fica 5 minutos jogando. Você vai ganhar menos XP e menos true skill, né? Enfim. Não sei se no LoL isso funciona. Então a skill ao longo do tempo T, esse I é de cada componente, todos esses dados, né? E é tempo, L é o tempo da partida. Tem uma distribuição de Gauss com relação a esses dados, né? Aqui a gente tem essa mesma equação, nessa distribuição de Gauss. Ó, pegando aqui a variável ao longo do tempo, né? São partidas anteriores.
Essas não são as partidas atuais menos as anteriores, né? Ao longo do tempo. Né? Aqui é performance, uma distribuição com a performance. Aqui é a soma da performance, da sua performance dentro da do time. Não, perdão, é da performance do time. Lembrando que se é cada componente e é tipo 1, 2, 3 até N, né? São N componentes, né? N parâmetros estatísticos variáveis. Variáveis não, parâmetros estatísticos. Tempo jogado e tempo da partida. Vamos por 45 minutos. E você jogou 45 no caso do LoL. É que no caso do Halo, de repente o tempo da partida foi 45 minutos, que é muito na verdade. E você jogou 10. Mas no caso do LoL isso não é assim que funciona. Então a forma de penalidade de sair da partida no LoL é diferente, porque as pessoas não saem da partida tão constantemente como no jogo FPS. Né? Então essa parte tem que ser diferente. Essa parte aqui não é normal no League of Legends, né? Então tem que ser retirada, né? Então você tem que ajustar conforme o jogo. Né? O algoritmo você inicia esse ranqueamento para cada time, para o time, né? Performance do time seu contra o adversário, enfim. E assinalar o rank do time, né? Pra fazer um matchmaking, né? Você não quer cair com o cara melhor que você. O que no FPS é muito importante. E esse modelo não gera totalmente o resultado da partida, né? Genera apenas a ordem dos players na partida. Que é correlacionado com a skill, né? Dos jogadores. Né? Enfim. Uma forma de penalizar quem sai da partida é artificialmente colocar o tempo jogado para tempo inteiro da partida, o que penaliza quem saiu, né? Mas de novo, é diferente de jogos FPS no caso do League of Legends. Aqui é a computação dessas skills, né? Então a gente tem aqui. Isso aqui é uma equação bayesiana, né? Mais básica de todos. Quem fez na faculdade estudou probabilidade. A gente tem a probabilidade P das skills, eu vou chamar de X. Os resultados que eu vou chamar de A. E as condições relacionadas a B. Então, as skills dadas os resultados e condições. Então, a probabilidade dos resultados dadas as skills do jogador, as condições da partida, relacionadas ao time, né? Com relação às skills individuais dos jogadores, dividida pelos resultados dadas as condições. Então, a gente tem isso daqui, aqui embaixo, no caso. Vou pegar a fórmula original. A fórmula original é assim. A probabilidade de A dado B vai ser a probabilidade de B dado A e de a probabilidade de A dado B. Simples, né? É basicamente o que a gente tem aqui. E aí, no caso, é uma forma de a gente. O propósito da estatística de Bayes é usar os dados históricos para prever o futuro. No caso, prever. Fazer uma matchmaking da partida. Uma inferência bayesiana, né? Enfim. Aqui de novo, falando sobre o algoritmo, né? Para cada partida resultado, né? Eu vou olhar para distribuição de skill de cada jogador da partida. Aumentar a variação de cada distribuição de acordo com o tempo passado de cada jogador. Isso pode mudar. É que nem o KDA. O KDA muda de partida para partida. Que é o Kill, Death e Assistance, né? Tem o seu KDA Ratio, que se eu não me engano, deixa eu pegar aqui como é o KDA Ratio. Que é Kills mais Assists dividido por mortes, né? O seu KDA Ratio, né? Também tem no LoL isso aí. Inferências das distribuições de partidas. Das skills das partidas. Aumentar a variação de cada distribuição de acordo com o que representa a mudança da skill do jogador. Então o jogador vai mudando, vai pegando de looks. Aqui no meu caso, por exemplo.
no progresso de LP, né? Mas seria legal se desse pra ver o progresso de cada jogador, cada campeão, né? Mas enfim. Nisso tem que comentar na partida, né? Deixa eu ver. Aqui tem detalhes relacionados a wards, quando o jogador fez, dano. Poderia ver, pegar todos esses dados e fazer uma questão de quanto o jogador melhorou durante o tempo, né? E mudar a true skill deles, né? Enfim. Aqui um exemplo de algoritmo feito online. E por batches, né? Aqui, offline. No caso com dados de Halo 5. Não sei o que é Slayer, deve ser um modo de jogo. Aqui são os parâmetros aqui do True Skill, né? Seja o mediano, variação e outros parâmetros aqui. Eles usam o R próprio para atualizar o parâmetro. O R próprio é um algoritmo de machine learning, né? De inteligência artificial. Não vejo sendo usado tanto, né? Mas é uma forma de atualização do sistema. Caso eles estão usando o algoritmo de machine learning aqui. Não sei o quanto de IA que usa, mas estão usando o algoritmo de machine learning. Aqui a gente tem o mediano, a variância, dados relacionados às skills, a mudança das skills devagar, por minuto, design, e aqui relacionado a impactos no Halo. Aqui vai ser o modelamento métrico guiado por dados. A gente vai ter aqui embaixo velocidade do teste, 52%. No caso do Skill 1, no caso do Skill 2 é 68% de velocidade, né? Talvez se passaram 6 anos esse artigo deve ter melhorado, né? A gente tem aqui os dados do passado do jogador, as skills, outra cor, a performance do time, a conta de kills, mortes e se o jogador sair da partida. E obviamente a vitória. Aqui é o win rate e a skill esperada de cada jogador. Vai falar que outros jogos adressam essa questão de forçar squads a partida com outros squads, né? A questão é como que você afunila o matchmaking o máximo possível, né? Então, eles adicionaram aqui uma variável. Deixa eu pegar outra cor. Opa. Consigo pegar a cor? Sim. Bugou aqui meu negócio, não consigo pegar a cor, mas enfim. Agora foi. Aqui é performance. Que é essa disposição de Gaussian. E aqui eles adicionam o tamanho do time. Obviamente, por exemplo, no caso do League isso não é verdade, mas FPS às vezes você ganha com menos jogadores, você tá jogando com menos jogadores. E obviamente seria injusto, porque às vezes você fica com um frag horrível. No Call of Duty aconteceu toda hora comigo. Você fica com um frag horrível porque tem 3 pessoas no seu time. E você não quer ser do time pra penalidade, enfim. Então quando o time tá sem jogadores, o certo seria não diminuir tanto a performance dos jogadores que estão em desvantagem, né? Tem várias coisas que podem ser feitas, no caso aqui é FPS, né? Aqui é a experience offset, que é relacionada ao número de partidas que o jogador jogou nesse modo. E como eu disse, o caso do modo não é a mesma coisa no League of Legends, né? Essa questão do modo a gente não tem. Porque na ranqueada é só um modo. Experiência, enfim. Para limitar os parâmetros aqui. Aqui de novo é o win rate e a skill deles. Parece que tem os elos dele, né? Níveis. Tem a questão também de estatísticas independentes de cada jogador.
Nosso método, né? É particionar os jogadores de acordo com o número de skills que eles adquirem, né? Ao longo do tempo por partida, né? Como o kill rate. No caso do LoL, os dados principais vão ser. É que assim, o Mobalytics mostra mais. Por exemplo, tem aqui no set, por exemplo. Tem o farm dele, o meu farm. Eu joguei jungle nessa partida. Tem o jungle do time inimigo, que farmou menos que eu. Ele teve um KDA melhor que o meu. Eu não sei a distribuição de drags ou coisa do tipo. Ele ficou 7/2, eu fiquei 3/5. A gente ganhou essa partida, não lembro. Perdi. Enfim. Se não me engano, o Darius subiu essa partida. A gente perdeu. Você consegue usar esses dados aqui, ó, pra mais ou menos. Pra substituir esse kill rate. Porque o kill rate não é tão importante no Flames, né? O que importa é como você ajudou o seu time, né? Pra vitória. Se você gankou, você fez objetivo, coisa do tipo, né? Dependendo da sua lane. Então aqui é o kill rate anterior dos jogadores e o win rate. Porém, no caso do LoL, a gente pode adicionar várias variáveis aqui. Vou aqui alguns. Pode pôr várias variáveis. Aqui são várias variáveis relacionadas ao que seria kill rate, né? Porque o caderno não é tão importante no League of Legends. Com certeza não é tão importante. Aqui tem esses dados, né? A média de kills, a variância de mortes também. Aqui a gente tem uma variável que chama chamada de count. Acho que relacionadas a kills e mortes. Nesse caso, ao longo do tempo. Performance anterior, a passada e a nova. Tempo por jogada na partida e coisa do tipo, né? Lembrando que é um Gauss. É um Gaussian, né? Aqui é os dados do time inimigo. Então, e aqui a gente vê, daqui é importante. Lembra que isso daqui é uma soma, né? Isso daqui, esse sigma é uma soma. Então a gente tem a soma J do nosso time, dado o time inimigo, perdão, o nosso time versus o outro time, que é esse I aqui. Esses aqui são os dados do time, do meu time, né? E o J do time inimigo. E aqui a gente tem esses mesmos dados, essa soma, né? Dos dados do meu time contra o inimigo, tempo jogado, performance e coisas do tipo. O meu tempo jogado, que pode ser 10, por exemplo, minutos. Tempo de partida, que pode ser 45. Minha performance, que eu vou chutar aqui, pode ser 4.5. O ratio deles. E a do time inimigo, que pode ser 5. Enfim. A soma disso, né? Só que no caso a soma vai ser vários dados, né? Não só esses que estão estáticos aqui. Uma cadeia de somas, né? Então, True Skill na prática incorpora o efeito da partida, o tamanho da partida e a correlação entre estatística individual e a habilidade do jogador de vencer. Né? Aqui tem a questão da penalidade por partida. Aqui, por exemplo, uma equação relacionada a um jogador que está jogando mal. Ainda é um Gaussian, né? Performance dele anterior comparada com a atual. Menos a variância e o mediano dessas mortes. A gente viu aqui, né? Aqui é a variância e a média. E a questão da partida, né? Se ele quitou ou não. Enfim. Não é tão útil no League of Legends, né? Vou pular pra cá. Aqui é o coeficiente aqui relacionado a cálculo, né? Skill no fim de semana. Skills. Breakout, acho que eu não sei o que é isso. No caso. Aqui é a base relacionada à distribuição de Gauss. Depois da partida. Opa, deixa eu pegar aqui outra cor.
Depois da partida e entre partidas. E aqui tem uma parte interessante, né? Eu já falei sobre League of Legends. No caso de alguns jogos como League of Legends e Dota 2, jogadores podem jogar como diferentes personagens com diferentes habilidades. Tem mais uns 100 personagens, por exemplo. Usando o mesmo mecanismo acima, um jogador pode ser dado uma diferente skill, de rating, né? Com cada personagem. E esses podem ser correlacionados. Então, eu, por exemplo, eu sinto que eu sou bom de LeBlanc. Eu jogo bem de LeBlanc no geral. Pra ver que eu tenho um KD decente. E eu não jogo também de Zoe. Pra ver que meu win rate é 30%. De LeBlanc é 59%. Então a questão é, a sua pool poderia atrapalhar o seu KD, o seu MMR no caso, sua true skill. Então se eu jogar com vários personagens que eu sou ruim e bons, vai ter um balanceamento da minha performance no geral, que vai fazer meu MMR ser tal usando true skill. Então eu jogar de Zoe pode atrapalhar meu true skill, porque eu jogo mal de Zoe. Se eu for mono champion, isso não vai acontecer, né? Mas isso é interessante. E esses dados podem ser correlacionados, né? Tem essa parte. Deixa eu pegar outra cor. Pegar a verde. Mesmo se esses jogadores escolherem os personagens depois do matchmaking, mantendo a separação de skill ratings, o crescimento da convergência desse rate e a curiosidade geral do sistema de ranqueada, né? Se você vencer alguém que está jogando com um personagem pela primeira vez, você não deveria ter o mesmo rating mudado com alguém que joga com o melhor personagem. Então, eu ganhar de uma Zoe que tem 30% de win rate, não deveria ganhar a mesma estatística, né, de MMR de alguém que é 59%, 60% desse personagem. Então você ganhar de alguém ruim, de alguém com MMR mais baixo, não necessariamente o ela. Não daria tanto MMR pra você. Enfim. Mas vou continuar. Pra construir um sistema de ranqueada singular, a gente pode ter um método de simplesmente pegar a média, no geral, dos rates de jogadores de cada personagem. E aí com outra cor. E aí calcular isso daí com a probabilidade deles de escolher esse personagem. Tipo, quando eu vou mid, tem uma alta probabilidade de eu ir com LeBlanc, Lux, Syndra. Depende do personagem que eu tô contra, mas normalmente eu pego os mesmos personagens. Alguém que tem uma pool maior, talvez pegue outro personagem de jungle. Normalmente eu vou de Jax, por exemplo. É que eu tô mid, né? Tem como, né? Vou ver de todos os jogadores, por exemplo. Eu jogo bastante de Lee Sin. Esse viu, por exemplo. LeBlanc, Caitlyn. Então, quando eu vou descer, normalmente eu vou cozinhar o Caitlyn. A não ser que tenha um counter no outro time. Então tem como o jogo calcular a probabilidade de pegar um personagem facilmente. Até uma pessoa consegue fazer isso com base nas partidas, né? Eu tenho 39 partidas de LeBlanc. Então mid normalmente eu pego ela. Tem um de Lux. Lee Sin, normalmente eu jogo bastante Lee Sin já recentemente, enfim. Você tem que pegar os dados não históricos somente, né? Porque essa estatística bayesiana, ela não pode ser baseada só, tipo, nos dados da pessoa que jogou há 5 anos atrás. Tem que ser de forma hierárquica os dados recentes também. Tipo, no último patch do LoL, os jogadores, a escolha de campeões muda, porque de repente o Jax fica fraco depois. Eu não vou usar Jax. O Dir tá fraco na jungle, então eu não vou de Dir. Simples, né? Tem até tem uma jungle tier list que eu uso. Eu uso mais pra jungle, né? Porque tipo assim, porque eu tô usando bastante Jax, porque tá em primeiro aqui, nessa tier list. Eu não gosto de jogar de Belvet, mas eu gosto de jogar de Graves. Então eu escolho com base na tier list atual. E eu vejo se essa tier list é verdadeira mesmo comigo, né? De repente eu não sou tão bom
com Mastery, então não vou pegar esse personagem mesmo se ele estiver no topo. No mid também. No mid, quem tá em alta é a Orianna. Então eu vou pegar a Orianna. Cadê aqui? Acho que tá sem. Ah, tá aqui. Eu pegar a Orianna é muito bom. Cinder, Sylas. Pegando, tô achando a Cinder muito boa, não. Enfim. Então, tem um bias nas pessoas de pegarem os champions que estão em alta. Não somente os que são bons. Não que, por exemplo, o mid tá ruim. Mas, no geral, tá ruim. LeBlanc pra mim poderia ser uma posição acima. Mas no geral não tá. Enfim. Também tem a questão da sua personalidade, né? De como você joga o jogo. Enfim. No geral é isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. O objetivo é explicar como o Triskill funciona, pra quem tá vendo se isso vai acontecer no League of Legends ou não. A gente não tem certeza. Mas basicamente isso foi uma explicação detalhada de como o Triskill funciona e como poderia jogar no LoL. Quais são as mudanças que tem que ser necessárias? A questão relacionada ao algoritmo na parte de que tá a partida. Não tem nada a ver com FPS. Não tem nada a ver. Não deve ser penalizado com derrota. Se a pessoa voltar pra partida e ganhar o jogo, enfim. Questão de jogadores que estão jogando melhor contra. Por exemplo, você está jogando contra um LeBlanc com um super. Tipo 60% de vitória. Mesmo com muitas partidas. Com uma estatística muito alta em várias questões de utility e coisas do tipo. De gank, de ward. Se você ganhar dela, melhor game, mid game, late game. E também fazer outras coisas no time. Você deveria ganhar um MMA mais alto. Do que jogar com um bronze. Sei lá, que caiu. Que tá duo com outro cara. Tem platina. Eu já tive partida no platina que caí com bronze. Porque deve ter ido com duo com alguém. E isso, enfim. Então, acontece. Então, mais ou menos assim que deve funcionar. No caso do League of Legends. Então, era isso.